Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje eu trago questões da Lei 8.112 comentadas para vocês, todas da banca do IFP, que é a banca que vai realizar o concurso do IFPI. Mas, caso você não vá fazer esse concurso, essas questões continuam válidas para você, para qualquer concurso que você vai fazer, desde que tenha lá a 8.112 como requisito. Então, vamos para as questões para a gente poder analisar e ver como que essas questões elas são interessantes. Eu selecionei aqui 5 questões e cada uma delas eu posso afirmar a você categoricamente que foram escolhidas de forma que você vá conseguir ter aí um aprendizado melhor, não só aprender a resolver a questão, mas entender a lei como um todo, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 1. No que diz respeito às disposições constitucionais sobre as regras para investidura, perceba que aqui ele não trata diretamente, apesar da gente saber que aqui ele vai falar da 8.112, mas ele está falando aqui do ponto de vista constitucional, certo? Por que assim, não está tratando diretamente? Porque a 8.112 é baseada na Constituição Federal, tá bom? Então, no que diz respeito às disposições constitucionais sobre as regras para investidura, encargo, emprego ou função pública, não é correto afirmar, ou seja, a pergunta aqui basicamente o que é não é correto, ou seja, daqui o que é errado afirmar. Quando nós vamos falar sobre investidura em cargo, emprego ou função pública na 8.112, a gente vai tratar lá no artigo 2º, que ele vai dizer para a gente o que é, primeiramente, um servidor. A partir dessa informação do que é um servidor, é que nós vamos, então, entender melhor essa questão. Então, de acordo com o artigo 2º, a 8.112, ele vai dizer que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo e ou emprego. Aí a gente chega em outra questão, Quais são os requisitos básicos para investidura em cargo público? Porque aqui ele está falando assim, no que diz respeito às disposições constitucionais sobre as regras. Então ele quer saber quais são as regras. Se a gente está falando investidor em cargo, emprego ou função, lembre-se que isso aqui é diferente de um cargo comissionado. Então, no cargo, o emprego público mesmo, que reza a 8.112, é que você tem que passar a própria Constituição, que para você investir em um cargo ou emprego público, você tem que ser aprovado previamente em um concurso público de provas ou de provas e títulos, como acontece nesse concurso que vocês vão fazer. Se você está estudando essa lei, provavelmente você já fez ou vai fazer um concurso. Então, essa aqui é correta, A gente está procurando aqui não. Então, essa aqui é correta. Vamos procurar, aqui vai ficar com um xizinho. As nomeações para cargo em comissão. Então, cargo em comissão é diferente de cargo, emprego ou função pública, certo? É outro tipo de coisa. O cargo de comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. O que significa isso? Significa que a pessoa que vai ser investida em um cargo de comissão, ela pode, a qualquer momento, ser exonerada daquele cargo. Assim como, a qualquer momento, independentemente de aprovação em concurso público, ele pode ser convidado àquele cargo. Então, é o bônus e o ônus. O bônus, você não precisa da aprovação em concurso público. O ônus é que, a qualquer momento, você pode ser exonerado, Então, a gente vai analisar aqui essa alternativa. A alternativa B vai dizer assim, as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ok, certo? Dependem da aprovação do servidor comissionado em exame de proficiência em gestão pública. Isso aqui não é exigido, certo? Então, o que é que precisa? Precisa de uma indicação e ter, assim, uma mínima condição, mas não existe um exame de proficiência em gestão pública. Não existe. Como a questão está pedindo qual é a falsa, essa aqui é muito fácil. Letra B. Essa aqui é a falsa, Então, as demais vão ser corretas também. Vamos ver aqui. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Sim, existe lei específica para isso, Os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Correto?
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como estrangeiros na forma da lei. Pronto, então, um dos requisitos, a gente vai ver isso aqui em outras questões que eu coloquei, é que para assumir um cargo público, você tem que ser nacionalizado, você tem que ter a nacionalidade brasileira, certo? Então, aqui nesse item especificamente, ele está falando sobre a possibilidade de ter um estrangeiro. Na própria Lei 8.112, ela fala que é possível ter pessoas estrangeiras trabalhando em um cargo público, tá bom? Então, assim, são cargos públicos, mas não cargo público efetivo, né? De caráter efetivo. Aquele que é vitalício, né? Que tem estabilidade. São esses cargos assim. Lógico, mas eu conheço uma pessoa que não é brasileira, que é professor universitário. Acontece? Sim, existem países que têm acordos com o Brasil e também existem pessoas que são nacionalizadas brasileiras. Na lei fala sobre ter nacionalidade. Pode ser nato ou pode ser uma nacionalidade adquirida, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Essa aqui a gente já matou facinho, né? Essa aqui também está correta. Então, vamos para a questão de número 2. Considere, essa questão aqui do IFP também, 2012, auxiliar administrativo. Considere as seguintes afirmativas a respeito do estágio probatório. Esse tópico aqui, ele é muito polêmico. Por que esse tópico é polêmico? Antes da gente iniciar, eu terminar de ler a questão, quando a gente fala em estágio probatório, há uma certa polêmica. Por quê? Porque na 8.112 existe uma coisa que está escrita e na Constituição tem outra. E esses números, né, esse prazo que a 8.112 fala e que a Constituição fala, esses prazos, aqui a Constituição fala, ela diverge. E qual é o que prevalece? O que prevalece é o da Constituição. Inclusive, na própria 8.112, tem uma indicação lá, que no caso da emenda constitucional de número 19, de 98. Então, vamos ler a questão aqui com tranquilidade para a gente entender o que é que ela está pedindo de fato para a gente. Considere as seguintes afirmativas a respeito do estágio probatório conforme a Lei 8.112. Conforme a 8.112, que é o que a gente está estudando aqui, né? Ao ser empossado, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 30 meses. Esse aqui ficou fácil. Por quê? Porque na 8.112, especificamente, fala em 24 meses. Na Constituição Federal fala em 36. Então, a gente sabe que quem prevalece é a Constituição. Então, se a gente quiser saber, cai uma questão, qual o período, qual o prazo? São 36 meses, não 24. 24, porque na própria 8.112 tem lá de lado do artigo, é o artigo 20, tem assim, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. Aí do lado tem assim, vide emenda constitucional 19 e tem um linkzinho que leva lá para a Constituição. Então, a gente sabe que o que vale mesmo é esse prazo aqui, que é o prazo constitucional de 36. Então, nem existe 30, né? Ou seria, a dúvida ficaria entre 24 e 36, né? 30 não existe. Então, a gente sabe que a 1 é falsa, né? Então, essa primeira aqui é alternativa 1, falsa. Vamos analisar as demais. O objetivo do estágio probatório é avaliar a aptidão, capacidade do servidor para o exercício do cargo, observados os seguintes fatores. Os fatores que são levados em consideração para a análise do estágio probatório, para essa avaliação, são justamente esses que estão colocados aqui, e isso aqui está lá no artigo 20 da 8.112. Então, você pode dar uma olhadinha que é assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, são esses 5 aqui, certo? Então, são esses 5 fatores que são analisados. 2 é verdadeiro. 6 meses antes de terminar o período do estágio probatório, será submetida à homologação da chefia imediata à avaliação do desempenho do servidor realizada em comissão errado, né? Aqui fala 6 meses, na verdade, são 4 meses, certo? Então, esse aqui está errado. Professor, onde é que fala isso, professor? Pelo amor de Deus, fala no artigo 20, no parágrafo 1º, então, a gente vai ver isso aqui também no artigo 20, certo? Parágrafo 1º, essa aqui é falsa. 4. Aqui a gente já pode até eliminar algumas, né? É certo afirmar que apenas a afirmativa 1 está correta, não? Essa aqui já é eliminada. A B, apenas a 2 está correta, pode ser, né?
Apenas a 2 e 5, apenas 1, essa aqui também já pode ser eliminada, né? Essa aqui apenas porque tem 1, a gente já sabe que a 1 não é. A gente sabe que a 3 também não é, né? Então, na verdade, a gente só dá para eliminar a A e B mesmo até agora. Vamos ver aqui as demais. O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido, errado, né? Será exonerado. A pessoa é demitida após um processo administrativo, né? Então, esse processo administrativo tem que ser finalizado, né, com direito à ampla defesa, tudo direitinho, transitado de julgado, tudo certinho para poder o servidor ser demitido. E ser demitido é diferente de ser exonerado, né? Exonerado, você pode ser exonerado de um cargo de comissão e continuar no seu cargo principal. Agora, a demissão é uma coisa mais pesada, uma coisa mais profunda, né? Então, quando você é demitido, você passa 5, não são 4 meses, são 5 anos sem poder assumir um cargo público, certo? E isso aí, né, no caso, para essa questão, né, quando a gente está analisando isso aí, ele vai ser o quê? Para essa situação, o servidor que não for aprovado no estágio probatório, ele vai ser exonerado ou reconduzido caso ele seja estável. Se o servidor já foi estável de outro cargo, isso aconteceu comigo, não fui exonerado, tá? Mas eu já era estável num cargo e aí eu passei no outro concurso na esfera federal, eu pedi vacância daquele meu cargo anterior. E aí eu fiquei o período, né, de estágio probatório no meu cargo atual. E caso eu não fosse aprovado no estágio probatório, eu poderia o quê? Voltar. Então eu seria exonerado do cargo atual e voltaria para o meu cargo anterior. Então essa aqui está errada também. E vamos para 5. Pela primazia do princípio da eficiência no serviço público, o servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção. Pessoal, eu não vou nem terminar de ler isso aqui. Por quê? Porque já está errado. Porque o servidor que está em estágio probatório, isso aqui está lá no artigo 20, vou até escrever aqui para vocês, ó. Artigo 20, parágrafo 3º, ele vai dizer para a gente assim, ó, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Ou seja, você não pode exercer um cargo em outro órgão da sua entidade. Porém, existem os casos de cessão. O servidor pode ser cedido caso seja um cargo de direção e assessoramento superiores, dos níveis 6, 5 e 4. 4, 5, 6. Então, se nessa situação, aí o servidor pode sair do seu local de lotação. Mas o servidor que está em estágio probatório, ele pode assumir qualquer coisa. Então, isso aqui é falso. Então, a gente viu que a verdadeira é somente a 2. Então, letra B é a alternativa correta. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Por quê? Porque se inscrevendo aqui no canal, você vai ter muitas novidades. Então, são muitas aulas que eu estou trazendo aqui. Se você está chegando nesse vídeo aqui especificamente, já existe uma playlist com a 8112 quase completa. Não está completa ainda porque eu ainda estou produzindo os demais vídeos, mas existem outras leis, decreto do Código de Ética, né, que é o 1171, a gente tem lei de cargos e carreiras dos técnicos administrativos, 11.091, enfim, tem muita lei aqui, muita lei já que eu gravei com questões aqui no canal e você pode acessar tudo isso dando uma pesquisadazinha rápida ou então procurando as principais playlists que eu deixo aqui geralmente linkadas na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos aqui à questão de número 3. A nomeação é uma forma de provimento de cargo público prevista no inciso 1 do artigo 8º da Lei 8.112, né? Que dispõe o regime jurídico, blá, 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 não vou nem terminar de ler aqui. Conforme a 8.112, a nomeação far-se-á em caráter efetivo, a nomeação far-se-á, ou seja, será feita em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento ou de carreira, em comissão, inclusive na condição de interino para cargo de confiança ocupados, em caráter efetivo para cargo de carreira, independente de prévia habilitação em concurso público, em comissão para cargo de provimento efetivo, dependendo de prévia habilitação em concurso títulos, em caráter efetivo, independentemente de prévia habilitação em concurso público, obedecida à ordem de classificação. Pessoal, essa questão, ele já menciona o próprio artigo, né? Ele fala do artigo 8º. Só que aí quando a gente vai ver aqui, por exemplo, nessa aqui, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento, essa aqui, a letra A, é o artigo 9º, certo? O artigo 9º
inciso 1. Vai dizer isso e essa aqui já é a correta. Eu vou dizer por que as demais estão incorretas, certo? Essa aqui, a letra A, já é a correta porque está conforme reza, né, o artigo 9º, inciso 1. Vamos ver aqui as demais. Em comissão, a nomeação, em cargo de comissão, inclusive na condição de interino para cargo de confiança ocupados. Não, pode acontecer, né, uma ocupação em cargo de comissão, na condição de interino, mas para cargos vagos. Aqui está dizendo ocupados, certo? Então, cargos vagos. Isso aqui está errado. Letra C. Em caráter efetivo para cargo de carreira, independente de prévia habilitação em concurso público. Isso aqui está errado, né? É obrigatório, se for cargo de carreira, cargo efetivo, é obrigatório a prévia habilitação em concurso público. Então aqui está errado. Isso aqui fala lá no artigo 10º, certo? Da 8.112. Artigo 10º da 8.112. Fala prévia habilitação em concurso público. Letra D. A letra D fala assim, em comissão para cargo de provimento efetivo, não tem sentido, né? Você vai um cargo de comissão para cargo de provimento efetivo, aí dependendo de prévia habilitação em concurso de títulos, não tem sentido, né? Como é que você vai entrar em cargo de comissão se o cargo é de provimento efetivo? Essa aqui é uma questão, né, só para enganar algumas pessoas desavisadas. Em caráter efetivo, independente de prévia habilitação em concurso, não, ó, caráter efetivo sem concurso, independente de concurso, não. Ainda tem mais aqui, obedecido à ordem de classificação. Como é que tem uma classificação se não teve nem concurso? Não, então aqui é letra A, pode marcar isso aí que é certo. Vamos lá para a questão de número 4. Sobre os requisitos básicos para investidura em cargo público, conforme a Lei 8.112 e suas alterações, marque a única alternativa que não se aplica. Vamos pensar um pouco. Quando a gente está falando sobre requisitos para investidura em cargo público, a gente está tratando do artigo 5, artigo 5º da Lei 8.112. Perceba uma coisa, eu estou resolvendo essas questões e estou percebendo aqui que a banca gosta muito de botar aqueles artigos iniciais. Todos os artigos iniciais, até um pouquinho mais de 100, já tem aqui no canal. Então você pode ver essa playlist completa que com certeza vai ajudar você bastante para você que vai fazer esse concurso do Piauí e demais concursos também. Então no artigo 5º ele vai dizer para a gente o seguinte: são requisitos básicos para a investidura em cargo público. E aí a gente tem 6 itens. Ele vai dizer assim, 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Então, de posse desses requisitos, você então pode assumir um cargo público. Você pode investir em um cargo público. Então, vamos analisar. O gozo dos direitos políticos é um dos requisitos básicos, com toda certeza, né? Então, esse aqui, ele está procurando o que não se aplica, né? Então, esse aqui se aplica, correto. Aptidão física e mental, com a mais plena certeza. Capacidade de iniciativa e produtividade, com certeza, essa aqui é errada. Por quê? Porque isso aqui não é um pré-requisito. Aqui é um requisito para quê? Para você alcançar a estabilidade, né? Então, se você vai passar no estágio probatório, esse aqui é um dos requisitos, né? Mas não para você entrar. Como é que a pessoa vai avaliar que você tem capacidade de iniciativa e produtividade através de uma prova, né? Então, não tem como. A quitação com as obrigações militares e eleitorais, a gente sabe que também, e a nacionalidade brasileira, né? Inclusive a primeira delas. Então, letra C. Vamos agora para a última questão do vídeo. Essa aqui é de 2016, assistente em administração. Eu sempre estou colocando aqui em cima, não sei se vocês estão percebendo, essa aqui foi para professor, auxiliar administrativo, auxiliar, programador visual. Então, são questões aqui de cargos diversos. O servidor público que visa a obtenção da estabilidade deverá atentar para o cumprimento de alguns requisitos. Analise as assertivas e aponte a sequência correta. Então tem uma sequência correta de acordo com os pressupostos elencados na 8.112 e na Constituição Federal de 88. Então, assim, essa questão, já dou um spoiler aqui para vocês. Eu achei ela um pouco mal elaborada, mas como ela é da banca, né? Então eu vou trazer aqui. Essa banca é um pouco escassa assim, em relação a questões da 8.112, mas
estou trazendo aqui para vocês. Vamos lá. Então ele fala o servidor público que visa a obtenção da estabilidade, ou seja, pressupõe-se que para obter a estabilidade você já tem que ser servidor público. Se você já é servidor público, pressupõe-se que você já foi aprovado em concurso público. Enfim, mas ele está dizendo aqui, vamos pensar assim, a pessoa no lugar desse servidor público, a pessoa que visa se tornar um servidor público e obter a estabilidade, vamos entender, eu acho que deveria ser escrito assim, um sujeito, uma pessoa que deseja tornar-se, né, servidor público e visa a obtenção da estabilidade, deverá atentar para o cumprimento, pronto. Então agora eu acho que o texto ficaria bem melhor. Aí ele fala aqui quais são os pressupostos, né? Então, o pressuposto, ou seja, aquilo que vem antes. Então é o que? Na sequência, aprovação em concurso público? Com certeza, né? Então, para você ser um servidor, você tem que ser aprovado em concurso público. Então, é por isso que eu falei aqui, né? Como ele já parte do pressuposto que a pessoa já é servidora pública, isso aqui fica meio esquisito, aprovação em concurso público. Mas, como ele fala também aqui em pressupostos, né? Então, vamos entender que sim. No segundo item, nomeação para cargo de provimento efetivo. Então, sim, ó, efetivo. Só vai ter estabilidade, cargo efetivo. Cargo de comissão jamais tem estabilidade. Então, VV. A gente já elimina aqui, ó, a letra D. 2 anos de efetivo exercício? Não, né? Opa, a gente já sabe que não. Não são 2 anos de efetivo exercício. Por quê? Porque a gente já sabe que, apesar de ter na 8.112 lá, que são 24 meses, a gente sabe que na Constituição, de acordo com a emenda constitucional número 19, emenda constitucional 19, a gente sabe que são 36 meses, né? Então, são 36 meses. Então, isso aqui está errado. E ele fala aqui, 3 anos de efetivo exercício. Sim, né? 36 meses, 3 anos de efetivo exercício. E aqui até é meio estranho, apesar de ter assim, 3 anos, a lei fala 36 meses. Pode parecer que é a mesma coisa, mas, né? Enfim. Aprovação em avaliação especial. Pronto, aqui seria o último passo, né? Para você obter a estabilidade. Aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão constituída para esta finalidade. Perfeito, verdadeiro. Então vamos lá. VV, essa aqui é F, né? VV, F, VV. VV não é essa. A gente sabe que tem que ter um F aqui, né? VV, F, VV. C. Pronto. Então a letra C. VV, F, VV. Então, aprovação em concurso público, perfeito. Nomeação para cargo de provimento efetivo, perfeito. 2 anos de efetivo exercício, errado, falso. 3 anos de efetivo exercício, certo. Aprovação e avaliação. Então, letra C. Então, essas foram as questões que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho, deixar o comentário aqui de onde você está assistindo e também de quando você está assistindo. Eu gosto de saber, porque às vezes a pessoa diz, eu estou assistindo aqui 3 horas da manhã, e às vezes eu respondo mesmo na madrugada. Então, eu quero que você deixe o seu comentário aqui de onde você está falando e qual o horário que você está falando, para ver se a gente se encontra aqui no comentário na mesma hora, tá bom? Então, sucesso para vocês. Não esqueçam de me chamar pro churrasco depois dessa aprovação, tá? Me chama pro churrasco. Tchau, tchau, sucesso para vocês, até mais.